400 metros de altitude vertical. Neste ponto, a gravidade é uma sentença de morte instantânea. Uma lâmina de vidro temperado é a única barreira entre o sono e o abismo. Isso não é turismo convencional, é o desafio direto à engenharia estrutural. A ilusão é de flutuar, mas a realidade é uma luta constante contra cargas de vento e tensão mecânica. A pergunta crítica permanece: quanto estresse essa estrutura suporta antes que a física vença? Iniciamos a análise técnica do primeiro objeto. A ideia de dormir a 400 metros de altura desafia o instinto básico de preservação. No Peru, o Skylodge ignora o turismo convencional e aposta na resistência dos materiais contra a gravidade. A estrutura está posicionada em uma altitude superior ao topo da Torre Eiffel. A mecânica de sustentação não permite margem para erro. O processo de fixação exige perfurações profundas na face de granito, onde âncoras industriais são inseridas e seladas com resina química de alta densidade. O composto endurece em minutos. O metal se funde à montanha em nível molecular. O vento nos Andes atinge a cápsula com violência, gerando uma vibração constante que quebraria vidro comum. A solução é o policarbonato de alta resistência montado sobre um esqueleto de alumínio aeroespacial. O metal absorve a energia cinética das rajadas, impedindo a fadiga estrutural. A segurança reside nos números absolutos. O sistema de cabos de aço foi projetado para suportar uma carga de ruptura de 24 toneladas. Isso equivale ao peso de 5 elefantes adultos suspensos em um único módulo habitacional. A cápsula opera em isolamento total, dependendo exclusivamente de 4 painéis fotovoltaicos para manter seus sistemas vitais ativos. Deixamos a vertigem exposta dos Andes para um desafio oposto no Círculo Polar Ártico. O Mirror Cube não busca a resistência ao vento, mas a anulação visual completa. É um cubo perfeito de 4 por 4 por 4 metros, suspenso na taiga sueca. A estrutura de alumínio leve é fixada ao tronco de um único pinheiro centenário, mas o verdadeiro escudo é o revestimento externo. Vidro reflexivo de alta fidelidade em todas as 6 faces. O material não bloqueia a luz, ele a redireciona. A floresta olha para o cubo e vê apenas a si mesma, uma camuflagem ótica perfeita. No entanto, essa invisibilidade cria uma armadilha cinética mortal para a avifauna local. Pássaros não reconhecem reflexos e colidiriam com o vidro em alta velocidade. A solução exigiu engenharia espectral. O vidro possui uma película laminada calibrada para refletir ondas de luz ultravioleta e infravermelha. A luz solar atinge a superfície espelhada. O olho humano processa apenas o reflexo das árvores e do céu. A retina das aves capta um padrão ultravioleta estático que sinaliza uma barreira sólida. Internamente, o cubo depende de um colar de fricção ajustável que abraça o tronco sem perfurá-lo, permitindo que a árvore continue seu crescimento radial enquanto sustenta a estrutura. Do lado de fora, a engenharia desaparece. O resultado é uma tonelada de matéria que não emite som nem imagem. Na Suécia, a camuflagem era visual, mas no Chile a engenharia aposta na mimetização acústica e estrutural. O Montanha Mágica Lodge ergue-se na reserva Willow Willow com a geometria exata de um vulcão, mas a termodinâmica aqui é invertida. Em vez de magma a 1000 graus, o cume libera um fluxo contínuo de água gelada que banha toda a fachada cônica. O sistema hidráulico bombeia o líquido sobre a superfície de pedra vulcânica e madeira nativa. A cascata artificial cumpre uma função dupla de engenharia. Primeiro, atua como termorregulação passiva, resfriando a rocha e permitindo o crescimento de uma camada densa de musgo que isola a estrutura. Segundo, cria uma barreira sônica. O impacto constante da água nas pedras gera um ruído branco de alta intensidade no exterior. O contraste é brutal. Enquanto a fachada ruge com a força da queda d'água, o interior permanece em silêncio absoluto, isolado pela massa líquida e pelas paredes de rocha. Todo esse aparato hidrodinâmico existe para blindar apenas 9 quartos. Se o projeto anterior mimetizava a natureza com concreto, este integra a biologia viva diretamente na alvenaria. Nairobi, Quênia, uma estrutura colonial de 1932, isolada em 12 hectares de terreno privado. O desafio de engenharia aqui não é suportar o peso do teto, mas gerenciar a interação com a girafa de Rothschild. Este animal atinge 5 metros de altura, 1 tonelada de massa muscular
solar. A arquitetura original foi recalibrada para funcionar como uma interface de segurança entre a fauna selvagem e o hóspede. As janelas do edifício não seguem padrões residenciais comuns. Elas estão posicionadas na cota vertical exata para alinhar a sala de jantar com a anatomia do animal. Não existe margem para erro no design. Janelas muito baixas impediriam o acesso. Janelas muito altas comprometeriam a estabilidade térmica da sala. O edifício deixa de ser apenas um hotel e opera como um centro logístico para a preservação da espécie, onde a estadia financia a proteção genética do rebanho. Durante o café da manhã, a barreira entre o interior doméstico e a savana é rompida quando o animal projeta o pescoço através da abertura da fachada. Deixamos os gigantes biológicos da savana para encarar colossos de concreto armado. Na província chinesa de Hebei, a engenharia enfrenta um desafio oposto: transformar mitologia em infraestrutura habitável. O Hotel Tianzi não possui fachada convencional. São 3 estátuas colossais: Fu, Lu e Shou, erguidas lado a lado, 41 metros e 60 centímetros de altura, 10 andares funcionais. O Guinness registra como o maior edifício figurativo do planeta. A prioridade aqui é a forma, não a função. Isso cria um pesadelo logístico para as instalações internas. Dutos de ventilação, fiação elétrica e poços de elevador precisam ser inseridos sem violar a silhueta sagrada, obrigando a planta baixa a se curvar diante da estética externa. O desafio de escala é visível nos detalhes das vestimentas. O que parece ser um simples ornamento pintado na túnica de um deus é, na verdade, uma janela disfarçada com o tamanho de uma porta de garagem. A entrada principal não é um lobby amplo, mas uma abertura técnica no pé direito da divindade da prosperidade. O ápice da complexidade espacial está na mão do deus Shou. A suíte de luxo ocupa o interior do pêssego da imortalidade, forçando o espaço habitável a se adaptar a uma geometria esférica e irregular, onde paredes retas são inexistentes. Enquanto esta obra depende de toneladas de concreto e tintas industriais para manter a ilusão, o próximo destino elimina qualquer traço de química sintética. Enquanto o projeto anterior sacrificava a função pela estética, em Bali a engenharia serve a um propósito vital: o controle climático absoluto. À primeira vista, o bambu indá parece uma construção primitiva, é uma ilusão ótica. Esta é uma estrutura de alta performance sísmica. O bambu utilizado aqui não é a decoração, é a viga mestra. O material possui uma resistência à tração que rivaliza com o aço, mas com uma flexibilidade elástica superior. Em um terremoto, o concreto racha, o bambu dança. Não há motores elétricos resfriando o ar. A termodinâmica faz o trabalho pesado. O fluxo de vento é manipulado pela curvatura aerodinâmica do teto, criando uma zona de baixa pressão que expulsa o calor ascendente. Simultaneamente, o ar de entrada desliza sobre a água dos espelhos na base, perdendo energia térmica por evaporação antes de atingir os ocupantes. O sistema hidráulico também rejeita a indústria. A água é processada por rochas vulcânicas porosas que retêm partículas físicas, garantindo pureza sem uma única gota de química industrial. Enquanto a estrutura anterior manipulava o vento, a próxima solução de engenharia utiliza a massa bruta do planeta para o controle climático. Estamos a 21 metros de profundidade, escavados diretamente no arenito da formação Ojo Álamo, 65 milhões de anos. Esta é a idade da rocha que serve de parede e teto para este espaço no Novo México. A geologia substitui a alvenaria convencional, criando uma barreira impenetrável contra o clima hostil do deserto acima. O princípio ativo é a inércia térmica. A densidade colossal da montanha absorve a radiação solar intensa durante o dia e libera o calor lentamente à noite, achatando a curva de temperatura. O resultado é uma estabilidade térmica perfeita. O ambiente interno permanece travado entre 18 e 22 graus Celsius o ano inteiro, sem necessidade de compressores elétricos ou ventiladores. A textura das paredes revela camadas de sedimentos compactados por eras, funcionando não apenas como isolante térmico, mas como um escudo físico. Toneladas de pedra sobre a cabeça abafam qualquer frequência sonora da superfície, garantindo um isolamento acústico total. Se no deserto a rocha maciça retém o frescor passivamente, no Círculo Polar Ártico a engenharia precisa ser ativa. O vidro aqui não serve apenas para ver, ele é uma máquina térmica. 250 quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico, o Hotel Kaxlautanen desafia a termodinâmica básica. Do lado de fora, o termômetro marca 30 graus negativos. Do
do lado de dentro, estabilidade total em 20 graus positivos. Uma barreira transparente separa a morte por hipotermia do conforto absoluto. O diferencial é de 50 graus Celsius. Em vidros comuns, essa tensão térmica causaria uma explosão de estilhaços imediatos. A solução é um compósito de vidro térmico de múltiplas camadas. O segredo está na invisibilidade. Entre as lâminas de vidro, existe um revestimento microscópico de óxido metálico eletricamente condutor. Quando o sistema é ativado, uma corrente elétrica percorre a superfície da cúpula. O vidro aquece. A neve que toca a superfície externa não se acumula. Ela derrete instantaneamente e escorre, eliminando qualquer condensação ou gelo que bloquearia a visão. A acústica reforça o isolamento. O hóspede vê a tempestade de neve fustigar a estrutura, mas não ouve o uivo do vento polar. É um aquário reverso, onde o humano está aquecido e a natureza congelada tenta entrar. O hóspede levanta o olhar para a aurora boreal, separado da estratosfera gelada apenas por essa tecnologia que converte eletricidade em proteção transparente. Se na Finlândia a proteção é invisível, no Estreito de Solent a segurança exige massa bruta. O No Man's Fort é uma anomalia de granito que rompe a superfície do mar. Engenheiros vitorianos ergueram esta ilha artificial não para o turismo, mas para a guerra total. A estrutura funciona como uma máquina de defesa estática. O objetivo era suportar o recuo violento de canhões de grande calibre e repelir uma invasão naval francesa. A frota inimiga nunca apareceu. Hoje a fortaleza opera uma conversão radical. Os antigos paióis de pólvora e as casamatas de artilharia abrigam civis em busca de isolamento absoluto. A autonomia é total. O acesso depende exclusivamente de helicópteros ou barcos capazes de enfrentar o mar agitado. Enquanto tempestades no Canal da Mancha transformam o exterior em um caos de espuma e vento, o interior permanece estático. A barreira entre o hóspede e a fúria do oceano é uma parede de pedra maciça com espessura superior a 4 metros. De uma fortaleza marítima estática, passamos para um gigante de alumínio suspenso no ar. Na borda de um precipício em Bali, a carcaça de um Boeing 737 repousa onde nenhum piloto jamais ousaria pousar. A altura é vertiginosa, 150 metros de queda vertical até o Oceano Índico. O comprimento da fuselagem rivaliza com um prédio de 10 andares deitado na horizontal. Levar 30 toneladas de metal para este local exigiu uma operação cirúrgica. As estradas sinuosas da ilha impediam o transporte da nave inteira. A solução foi o desmembramento. Equipes cortaram a aeronave, transportaram as seções em caminhões e as soldaram novamente à beira do abismo. Os motores a jato desapareceram. Sem eles, o peso morto diminui e o centro de gravidade baixa. O vento nessa altitude atinge a fuselagem lateralmente com a força de um martelo invisível. A estabilidade vem do solo. Uma base de concreto armado ancora o trem de pouso diretamente na rocha calcária. Pinos de aço penetram a matriz geológica. O avião não está estacionado, está chumbado. O luxo interno serve apenas de contraste para a tensão estrutural externa. O cockpit, antes centro nervoso de aviônicos e radares, agora abriga uma banheira de pedra com vista para o horizonte, mas a segurança do vidro termina na saída de emergência. O visitante caminha sobre a asa direita, suspensa sobre o nada, e fixa o olhar diretamente no abismo abaixo. Se os projetos anteriores reciclavam sucata em nome do luxo, aqui a reciclagem não ajudaria. Nesta altitude é necessária proteção de nível aeroespacial. Estamos a 2.835 metros, cravados no maciço do Mont Blanc. O ar é rarefeito. Esta é a zona de operação da aviação leve, mas o bivaco Gervasuti não voa, ele resiste. O vento aqui não apenas sopra, ele uiva contra a fuselagem cilíndrica, gerando uma vibração sutil que atravessa as botas de quem está dentro. Concreto ou tijolo estalariam com a amplitude térmica extrema. A engenharia optou por painéis sanduíche de fibra de vidro e compósitos avançados, o mesmo material que protege satélites. Mas uma pergunta desafia a lógica visual. Por que a estrutura se projeta sobre o precipício, em vez de repousar na rocha segura? A resposta é a física da neve. O formato tubular e o balanço sobre o vazio impedem o acúmulo de gelo fatal. A neve simplesmente desliza pela curvatura e cai no abismo. Um diagrama de corte revelaria a verdade. Não é apenas uma caixa apoiada, é um sistema
sistema de tirantes de aço ancorados profundamente no granito vivo. Dentro, painéis fotovoltaicos mantêm os sistemas vitais e o monitoramento climático ativos. Não há check-in. O visitante supera o glaciar gretado, escala a parede final de rocha vertical e, com os dedos dormentes pelo frio, alcança a trava da escotilha. Ao contrário da cápsula única no Mont Blanc, este objeto é o triunfo da montagem fabril unificada. O VIP Shelter abandona o conceito de habitação para se tornar um produto industrial de 55 metros quadrados. O núcleo é um esqueleto de aço galvanizado. Essa armação rígida suporta o peso esmagador da neve nórdica, permitindo que as paredes sejam substituídas por vidro do chão ao teto sem comprometer a integridade estrutural. Não existe canteiro de obras. O módulo é fabricado, equipado e selado na linha de montagem, chegando ao local pronto para ser baixado por um guindaste como uma peça única. O preço para adquirir esta unidade de engenharia é de 485 mil euros. O aço e o vidro do VIP Shelter isolam do ambiente, mas aqui o material de construção torna-se o próprio ambiente. Em Zermatt, a sombra do Matterhorn, a engenharia dispensa guindastes e vigas metálicas. Usa-se a técnica de balões infláveis. Enormes esferas de polímero são preenchidas com ar e cobertas por 3.000 toneladas de neve. Quando a massa endurece e sinteriza, os balões são esvaziados e removidos. Resta apenas uma cúpula branca perfeita. Não é arquitetura, é termodinâmica aplicada. Sob uma lente macroscópica, a parede de gelo revela seu segredo. Cada floco é composto por 90% de ar aprisionado. Milhões de microbolsas gasosas bloqueiam a transferência de calor. O ar imóvel é o isolante. Do lado de fora, os ventos alpinos empurram a sensação térmica para 20 graus negativos. Frio letal. Do lado de dentro, graças a essa barreira física, a temperatura estabiliza em 2 graus negativos. O contraste sensorial é violento. Ao cruzar o túnel de entrada, o uivo do vento cessa instantaneamente. A neve porosa absorve as ondas sonoras, criando um ambiente de silêncio acústico absoluto. O vapor da respiração condensa no ar, mas o calor corporal é retido. Toda essa estrutura de 3.000 toneladas tem validade curta. Na primavera, o hotel inteiro derrete e desaparece no solo. A neve sola com calor, mas a rocha nos trópicos funciona como um trocador de calor natural para o resfriamento. Na densa região de Ubud, a selva gera um ruído de fundo constante de 70 decibéis, uma barreira sonora viva. Ao descer para as câmaras subterrâneas, a massa de terra filtra essas frequências altas e estabiliza o clima. O sistema de resfriamento aqui é geotérmico. O calor tropical é absorvido pelas paredes de pedra fria, enquanto a ventilação cruzada remove a umidade estagnada sem usar um único vote de ar-condicionado mecânico. O resultado é um isolamento sensorial completo. Quanto mais fundo se avança na rocha, mais o som da selva desaparece. Da estratosfera às entranhas da Terra, a engenharia permite ao homem sobreviver em qualquer lugar. Percorremos a evolução dos materiais de proteção. Compósitos de fibra de carbono projetados para o vácuo, aço industrial convertido em habitat, gelo estrutural com isolamento térmico perfeito. E agora, a rocha vulcânica bruta. Para reconstruir a física e a atmosfera destes locais inacessíveis com fidelidade absoluta, utilizamos processamento de dados e simulações via inteligência artificial. O realismo visual é crucial para entender a escala. A experiência de isolamento total nesta caverna custa aproximadamente 250 euros por noite. Se você busca entender onde a tecnologia encontra sobrevivência, confirme sua inscrição no canal agora. De todas as fortalezas de engenharia analisadas hoje, em qual delas você confiaria sua vida durante uma tempestade perfeita? Inicie a discussão nos comentários.